Como elaborar um receituário agronômico? Nós temos um conceito muito importante que pouca gente conhece e deveria todo mundo conhecer, que é o conceito de semiotécnica agronômica. O que é a semiotécnica agronômica? É um conjunto de procedimentos, para chegar na emissão do receituário agronômico. É os procedimentos técnicos que antecedem a emissão do receituário agronômico. Então, o receituário agronômico, ele não é a origem, mas ele é uma consequência de uma análise, de toda uma análise, de todo um processo. E esse processo é chamado de semiotécnica agronômica. E esse conceito ele vem lá de 91, de Guerra e Sampaio, que eles, segundo eles, os conceitos construídos para a chamada semiotécnica agronômica contemplam 2 momentos durante o exercício do receituário. Então, nós temos o primeiro momento e o segundo momento. O primeiro momento ele tem 4 procedimentos sequenciais, tá? E esses procedimentos são rapport, ou abordagem, queixa e duração, tá? Anamnese passiva, anamnese ativa. Já o segundo momento, ele teria visita à propriedade, conclusão do diagnóstico e prescrição da receita, tá? Então, a semiotécnica agronômica, ela teria essas etapas: o rapport, a queixa e duração, a anamnese passiva, a anamnese ativa, a visita à propriedade, a conclusão diagnóstica e a prescrição da receita, tá? E a prescrição da receita. Ao final dessas 4 primeiras etapas, que é o rapport, a queixa e duração, a anamnese passiva e a anamnese ativa, ao final desse momento, o técnico ele já tem condições de avaliar o quadro geral do consulente. O que é o consulente? É a pessoa que está consultando ele, é o usuário do produto, é o agricultor. E ele já consegue entender, após esse primeiro momento, o nível de contaminação ambiental, o nível de segurança das condições operacionais, de trabalho, de armazenamento de pesticidas, os erros, deficiências, fatores limitantes com relação à escolha das formulações, as condições econômicas para viabilidade do receituário, os fatores de eficiência serem explorados e informações que deverão ser prestadas além da receita. O que é rapport ou abordagem? É o primeiro contato entre o consulente e o técnico, geralmente caracterizado como uma conversa informal com o cliente, busca uma visão sobre o nível de conhecimento do consulente, a linguagem mais apropriada para se comunicar com ele, né? E a partir desse contato, o técnico construiria o chamado conceito inicial do seu cliente. Tá? Isso é o rapport ou abordagem. O que é a queixa e duração? É a ocasião em que o técnico deveria restringir-se a indagar sobre qual o problema a ser trabalhado, ou seja, do que o consulente se queixa e desde quando está acontecendo aquele problema, tá? Então, é isso que ele faz no momento da queixa-duração, ou QD. Depois nós temos a anamnese passiva, que é o momento em que o técnico passaria a anotar todo o relato do problema oferecido pelo cliente. Esse é o momento em que ele vai só ouvir. Ele vai ouvir e vai interromper o mínimo possível o consulente. Ele só vai interferir para evitar divagações na conversa. Depois tem a anamnese ativa, e aqui vira o Roberto Cabrini, né? É o momento Roberto Cabrini do profissional. É um momento que ele vai perguntar, e quando terminar de perguntar, ele vai perguntar mais um pouco. Tudo com base naquilo que ele já ouviu nas fases anteriores, na abordagem, na queixa de duração e na anamnese passiva. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai interrogar o cliente sobre os pontos antes apresentados espontaneamente. Existem tópicos sugeridos lá por Guerra e Sampaio para questões serem levantadas na anamnese ativa. Então, tópicos sobre a cultura, né? Qual que é cultivar, área plantada, em que fase, estado fenológico está, qual aspecto adjacentes, quais são os tratos culturais, adubação, o solo está limpo ou está coberto, né? Plantio direto, tem alguma cultura que pode causar alelopatia, usou algum produto, qual o potencial que você espera dessa lavoura, também sobre o pessoal, se o pessoal é treinado, se o pessoal está saudável, também sobre os equipamentos disponíveis, se eles estão calibrados, se o pessoal sabe calibrar, sobre instalações, onde estão armazenados os produtos, se tem
residências próximos, se tem animais, populações de animais próximos, tá? Animais próximos e tudo mais. E também sobre a topografia, igual ele falou, né? A Serra Catarinense, como se aplica naquele lugar, né? Então, relevo, matas, vida silvestre, cursos d'água, tudo isso aqui são tópicos sugeridos para essa anamnese ativa, para ele perguntar, né? As perguntas básicas para o procedimento de anamnese ativa no exercício do receituário agronômico. Tem algumas sugestões aqui dos autores, né? Então, quais culturas existentes? Qual área cultivada? Foi feita adubação? Quando? Onde? Qual adubo utilizou? Foi realizada análise de solo? Quando? Por quem? Qual o resultado? Qual o espaçamento? Qual o tipo de irrigação? Quais tratos culturais? Quando foi feita a última poda? Foram feitas queimadas? Qual o pessoal disponível? Mora na fazenda? Onde? Na lavoura ou na sede? E na pecuária? Que atividade pecuária desenvolve na fazenda? Utiliza reserva? Faz silagem? Usa sal mineral? Quem treinou a equipe? Quem prepara a solução dos agrotóxicos? Qual é o equipamento de aplicação? Esse material tem manutenção? Usa material de proteção individual, EPI? Quais os defensivos foram usados? Qual a natureza do terreno? Existem barreiras naturais? Existe drenagem? Já ocorreu caso de intoxicação na fazenda? Alguém doente na fazenda? Que pesticidas foram utilizados anteriormente nas sementes, no solo, nas culturas? Existem hortas, pomares? Então, tudo isso aqui são perguntas básicas que podem ser utilizadas aí pelo profissional na anamnese ativa, tá? Na anamnese ativa. Beleza? Então, concluído isso aqui, o profissional já vai ter o quadro geral. Tendo o quadro geral, ele já vai proceder o quê? A visita à propriedade, que é o segundo momento, que é indispensável a visita à propriedade. Nessa visita à propriedade, nessa ocasião, que as informações levantadas na fase da entrevista inicial com o consulente estariam sido conferidas. Então, vamos ver se tudo que ele falou é verdade. Então, toda essa fase aqui não precisa ser no próprio local onde vai ser utilizado. Isso aqui pode ser, inclusive, no escritório. Mas depois é indispensável que seja feita a visita, para ser conferido em detalhes. Uma vez a gente falou, por exemplo, que é errado um agrônomo que prescreve um produto para laranja numa fazenda onde nunca teve laranja, nem vai ter laranja. E o agrônomo que ouviu isso falou, pô, quer dizer que agora eu vou ter que saber o que o cara tem na fazenda dele? E é óbvio que sim, porque a visita à propriedade é uma fase indispensável da semiotécnica agronômica, né? Se tivesse estudado, ele saberia disso. Olha só, essa frase aqui. Assim e só assim o profissional terá certeza dos fatos, a precisão dos dados, o conhecimento da verdadeira etiologia ou etiologias do problema, ou seja, o diagnóstico fiel. Tá? Então, essa fase de visita é indispensável. E aqui ele vai elaborar a história pregressa do problema atual, HPPA. O que é a história pregressa do problema atual? É você juntar o rapport, a queixa-duração, a anamnese passiva, a anamnese ativa e o CI, conceito inicial. E o conceito inicial. Tá? Então, tudo isso aqui, a história pregressa do problema atual passaria então a ser registrada em uma ficha de controle, compondo a ficha técnica da propriedade. E aqui tem um exemplo de uma ficha técnica de controle. Então, tem a data da visita, a queixa e duração, a história pregressa do problema atual, HPPA, a história do problema atual, HPA, o diagnóstico, o tratamento recomendado, inclusive com a dose, e os resultados que foram visualizados. Depois ele vai anotar aqui nessa ficha técnica, tá? Se deu certo ou não. Isso você vai ter um histórico. E a partir daí o produtor teria um histórico, tá? E depois da visita à propriedade, aí se finaliza com a conclusão do diagnóstico e a prescrição da receita, tá? Mas olha só quantas etapas foram percorridas. Então, o receituário agronômico do cara que não é um caneteiro, do cara que não é só um assinador, do cara que é honesto, do cara que não se vende por 2 salários mínimos, esse daqui é o procedimento, esse é o processo, tá? Esse é o processo.
E esse processo, para pensar o quanto estaria valorizada a nossa profissão se isso aqui fosse respeitado por todos os engenheiros agrônomos, né? Então, com certeza, nós teríamos uma outra realidade.